Hoje, dia 23 de novembro de 2023, estamos na casa de Gilberto e Lourdes Silvestre para gravar uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas. Temos como entrevistadora eu, professora Íria. Senhor Gilberto, seu nome completo? Gilberto Arthur Silvestre. Qual a sua descendência? Os pais, Armando Anjo Silvestre. A descendência é italiana, alemã? Ah, tá, desculpa. Italiana. O nome dos seus pais? Armando Ângelo Silvestre e Anorica Maria Ventura Silvestre. Em que cidade que eles nasceram? Eles nasceram em Colorado, Rio Grande do Sul. Os dois? Sim. O senhor lembra da data de nascimento, o ano de nascimento deles? Eu não lembro agora. Quantos filhos eles tiveram? 12. O senhor nasceu onde e em que data? Eu nasci em 1950 no Rio Tigre, Rio Grande do Sul, na época Lagoa Vermelha. Hoje é Machadinho. 1950? 1950. Dia e mês? Que dia e mês? Dia 17 de fevereiro de 1950. Qual o seu estado civil? Hoje casado. Qual a data e local do seu casamento? A gente tem que pedir ajuda a Lourdes, né? A data faz tempo já. Mas nós casamos em Missal. Na paróquia de Missal, na igreja católica, né? E em São Miguel do Iguaçu, no civil. Quantos filhos tem? Qual o nome deles? Nós temos duas filhas, a Andréia, Regina Silvestre, e a Adriana Maria Silvestre. O nome completo da sua esposa? Lourdes Maria Silvestre. Qual a sua ocupação atual? Agricultor. Qual foi a data da sua chegada aqui no território de Itaipulândia? Eu não lembro a data do dia, mas foi em 69, meio do ano. Quantos anos o senhor tinha na época? 19. Com quem veio? Viemos eu e o pai e o Isalino Ventura, que era irmão da finada mãe. Na época o senhor era solteiro? Sim. E a família do seu pai, os outros irmãos, vieram quando? Nós viemos no fim de 69, de mudança. Em cima de um caminhão com uma lona, com reboque, bem precário. Quando chegou no território de Itaipulândia, em qual comunidade se instalou? Aqui, na realidade, na época aqui nem tinha, era São Miguel do Iguaçu e não tinha nome. Aqui nesse local aqui onde é que nós moramos hoje. Hoje é a comunidade... Linha Buriti. O senhor poderia, assim, descrever como que era esse local quando chegaram aqui? Sim. Como os pais da Lourdes tinham vindo antes um pouco, eles tinham derrubado um pouco do mato aqui. Mas o acesso era só até perto de que hoje tem a igreja. Para cima não tinha nem picada de madeireiro, né, no caso. Que era os acessos não eram com estrada, né? Era feito picada com machado. Esse acesso até aqui na comunidade do Buriti hoje, ele vinha por São Miguel ou por Missal? Isto. Nós viemos por São Miguel, que na época, um pouco antes de nós vir, foi aberto, era chamado Estradão, do distrito de Itacorá até São Miguel. Hoje passava essa estrada passava na Santa ali, né? De Itacorá até São Miguel. Tinham aberto com máquinas, né? Mas nós não tínhamos acesso até no Caramuru, que era por mato.
E quando chegaram aqui, já tinha moradores, além da família Birgel? Tinha uma família de paraguaios que moravam antes da Sanga ali, que cuidavam, eu acho que eles eram segurança da área do Sargento Dias. Quando a família se instalou aqui, qual foi a atividade econômica que começaram? Madeira, tirar madeira e é o que nós tirávamos dinheiro para sustento da família. E antes de vir para essa região, onde a família morava? Nós morávamos em Francisco Beltrão. E então eram do Rio Grande, vieram para Francisco Beltrão. Quanto tempo moraram em Francisco Beltrão? Nós viemos em 1960 em Francisco Beltrão e viemos aqui em 69. Moramos 9 anos, né? Lá em Francisco Beltrão, qual que era a atividade da família? O finado pai era gerente de uma serraria de pinheiro, né? Serraria de pinheiro, de madeireira no caso. Então tá. Agora eu vou fazer essa parte mais inicial com a Lourdes também. E depois a gente continua meio junto. Dona Lourdes, qual é o seu nome completo? Lourdes Maria Silvestre. A sua descendência? Alemã. Qual é o nome dos seus pais? Edmundo Birgel. Minha mãe Elza Verônica Birgel. Qual foi o local de nascimento deles, lembra? Foi em Chapada, Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? 12. Tudo. E a senhora nasceu onde e em que data? Eu nasci em Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha, que nem a Gilberta, no mesmo lugar, Lagoas Vermelhas. Em que data? 52. Mês e dia e mês? 7/25. Seu estado civil? Casada. A data do seu casamento? Data foi dia 4 de setembro. Do ano? 1977. 1977. O nome do seu esposo? Gilberto Arthur Silvestre. Os filhos ele falou. A ocupação atual da senhora? Sempre foi dona de casa. Qual foi a data da chegada da senhora aqui no território de Itaipulândia? Não lembro. O ano? Também não. Deve ter chegado em 68. Chegou antes que a família Silvestre. Antes que a família, eles foram os primeiros que vieram. Nós somos os primeiros. Na época, que idade a senhora tinha? 15 anos. Com quem veio na época? Com meus pais. Seus pais? E quantos irmãos vieram junto? Tinha um falecido, nós estava era 12 em 11 irmãos. Já tinham todos os irmãos. Quando chegou, em que comunidade se instalaram? Aqui no Buriti. A senhora podia descrever assim a primeira impressão do local e como que era esse local quando chegaram? Foi chocante, porque nós íamos, o pai abriu a picada, derrubou a madeira, fez a nossa casa, logo aí atrás da igreja. E nós ficamos 9 meses ali no Porto Meira, a mãe com nós, e o pai veio com os 2 irmãos mais velhos, fazer a casa para daí buscar a família, né? O resto, porque tinha 2. E ficaram no Porto Meira lá, num espaço alugado? Era de uma conhecida do pai. Uhum. E por que a família ficou lá no Porto Meira e não veio para cá junto? Mas não tinha casa para nós morar, e o pai veio antes, ele tinha que fazer as tabuinhas para fazer a casa, para cobrir, era ele que fazia a casa então. Tudo
mão de obra, né? Como é que era essa casa, essa primeira casa que foi construída? Olha, era simples, mas foi construído com muito amor, né? E ali que surgiu meu namoro com o Gilberto e foi. Eram 11 irmãos e mais o pai e a mãe. 13 pessoas. Essa casa era uma casa, essa primeira, ela era grande, era pequena? Como é que ela era organizada? Era pequena, era bem organizada. Tinha então o quarto onde dormia, era três quartos, né? Tinha das gurias, das meninas, do rapaz e da mãe do pai. Era 3 só para todos. E daí tinha uma salinha, tinha cozinha, né? E ali nós se ajeitávamos. Não era grande. E no fim foi vindo o vô para fazer a casa. Daí veio mais um compadre do pai. Daí nós estávamos em 23 dentro da nossa casa. 23. Quando a família da senhora chegou, já tinha algum morador aqui ou foi a primeira família que entrou? Só ali, que nem o Gilberto falou, só a família do Paraguai, era a Dona Maria, seu Nicásio. E eles estão no município ainda? Não, Tem não, município? muitos anos foram embora. Eles... Acho que nem vivem mais também. Qual que era a atividade que a família da senhora também tinha onde morava antes de vir para Itaipulândia? O pai sempre trabalhou com madeira, sempre, sempre, sempre. E moravam onde antes? A senhora comentou que ficaram um tempo em Foz, mas antes de vir para Foz, onde moravam? Antes de vir para Foz, nós estávamos no Lajado Grande. Lajado Grande? É perto de Ampere. Na região de Ampere, É no isso sudoeste aí, do Paraná. mais... Sobre a vinda para Itaipulândia. Seu Gilberto, qual foi o motivo que a família decidiu vir para Itaipulândia, a família Silvestre? Foi aquela questão que terminou os Pinheiros lá, que o pai, eles tinham a profissão de madeireiros, né? Como terminou foi fechada a serraria que eles dirigiam lá em Francisco Beltrão, através do pai da Lourdes, né, que morava já aqui, acharam por bem esse cunhado do pai, então, que era o dono da serraria lá, comprou uma área aqui do Sargento Dias para... Seria, digamos, um compromisso que ele tinha com o finado pai, que trabalhou 20 anos com ele, para deixar ele colocado em algum lugar. Só que na época essa região era considerada um nada aqui, né? Puro mato. E eles fizeram um acordo para o pai ter 20 arqueiros de terra, desse que ele comprou do Sargento Dias. Mas como ele não terminou, não pagou toda a área, o Sargento Dias tirou uma parte que sobrava para ele, só mais respeitou os que eles tinham trazido aqui. Então, na realidade, o pai veio aqui por falta de opção de... quando terminou a madeira lá em Beltrão, as terras eram... era inviável trabalhar na lavoura, e era manual na época, né? Minha família é muito grande, então era 10 filhos na época. E a família da senhora, Irmã Lourdes? Por que motivo vieram para cá? Para buscar um futuro, né? E como que ficaram sabendo, a família da Virgil veio antes, como é que a família ficou sabendo dessas terras aqui? Através do tio do Gilberto, do Isalino Ventura. O pai sempre trabalhou com ele.
Essas terras foram compradas do Sargento Dias, né? Que é a pessoa que vendeu na região do Caramuru. Isso, aí até aqui embaixo, do Buriti, ele tinha 800 aqui, mas era terra, não tinha documentos. Então, isso eu ia pedir, essa terra era posse. O governo, sim, eles chamavam na época o grilo do Sargento Dias, né? E o senhor sabe dizer por que eles usam o termo grilo? Grilo seria uma invasão de áreas do governo. E então as famílias duas vieram cientes que aqui era uma área de posse. Sim, claro. Mas quando compraram essa terra, chegaram a fazer um contrato, alguma coisa? Não. Era só Antigamente se falava contrato no bigode. Só, né? E a família tinha receio de repente perder essas terras, algum medo? Não. Em Itaipulândia, em algumas regiões, houveram alguns conflitos, né? De terra, e, inclusive tem relatos de morte. Aqui na região do Buriti, chegou a ter alguma ameaça com relação a isso? Alguma pressão para deixar a terra que era posse? Com o evento que não se acertaram com a falta de pagamento, o complemento do pagamento para o Sargento Dias, da área que esse Ventura tinha comprado dele, o Sargento Dias tirou a parte que ele respeitou, as que ele tinha, que o Isalino Ventura tinha passado para outras pessoas, né? E o Sargento Dias então fez tirou a parte que sobrava para vender para outros. E esse meu tio veio aí para tomar satisfação que ele morava em Beltrão ainda. Quando avisaram que o sargento tinha cortado as áreas daqui, feito umas picadas da área restante, que ele veio e quis tomar satisfações. E na época era ditadura militar. O Brasil vivia uma ditadura militar na época. Então os militares, sem criticar os militares, porque os militares na época na nossa região respeitavam muito quem trabalhava. Os agricultores foram respeitados muito bem aqui, né? E como esse tio ele era aqueles gaúchos meio metido a brabo, então ele veio falar umas bobagens e provocou um camarada onde tinha um jogo de bola aqui, tinha um campo, e o sargento tinha mandado alguém para ver se ele estava por aí. E daí ele provocou um desses pessoas do Sargento Dias. No outro dia à noite, nós tínhamos a casa do pai ali, e esse tio estava ali hospedado ali em casa, e eram umas 8 horas da noite, alguém bateu na frente, eu fui abrir a porta e tinha um militar, né? Ele pediu se o Isalino Ventura estava, daí eu chamei, né, que tinha um militar que queria falar com ele. Graças a... Quando ele saiu para fora, eles desarmaram esse Ventura, que andava armado, e prenderam ele. Levaram preso para Itacorá. Só que nós ficamos sabendo depois que se houvesse reação, eles iam explodir a nossa casa. A nossa casa estava sitiada, sem nós saber, com mais de 30 militares. Mas não deu nada, ele ficou uma semana preso, daí com o pai e o Willio, Meu pai. E o seu Willio entraram em contato com o prefeito de São Miguel do Iguaçu, no caso, que ele foi preso em Itacorá, né? Tinha uma extensão do exército aqui em Itacorá, né? Ele ficou preso ali e depois de 8 dias soltaram ele. Ele voltou uns 30 anos depois, não.
Então, com quanta terra que a família Silvestre ficou aqui? Sobrou 33 hectares para o pai. Era para ser 50, sobrou 33. E a família Birger, quanta terra teve aqui? Com tudo. Meu pai tinha pouco, né? Acho que era 8 alqueires. Daí tinha uma serraria, ele colocou ali. Depois foi Isso, colocado. depois. E a vinda, Lourdes, para cá? Como é que a família... É que ela veio de Foz do Iguaçu, já tinha feito uma parte do caminho, né? Sim. Para vir lá da região de Ampere até Foz, como é que foi? Tudo na escura, né? A gente não sabia. Eles usaram caminhão, transporte? Caminhão de mudança. Caminhão. Sim, tudo em cima, né? Não tinha caminhão de mudança mesmo. E a sua família, Gilberto, como é que veio de Santo Antônio? Não, de Beltrão? Para Aqui? cá? Como eu falei antes, nós viemos num caminhão com reboque. Foi adaptado uma lona em cima e nós estávamos em 9 filhos, né? Que um não estava junto e 2 nasceu depois aqui. E nós vimos pelo parque. Na época o parque aqui era aberto, né? Vinha por Capanema, hoje Seranópolis, Medianeira e aqui. Caminho do Colono? Estrada do Colono? Estrada do Colono, exatamente. Quanto tempo durou essa viagem? Confesso que eu não lembro, mas foi feito lá e viemos no mesmo dia para cá. O senhor lembra o que trouxeram na mudança? Se eu não me engano, veio um cavalo junto, né? Eu acho que 10 porcos. E até nisso, esse tio nosso lá logrou, pai, ficou umas cabeças de gado lá, ele ficou de devolver aqui e não devolveu. Eita. E a sua família, Lourdes? Viemos só com a mudança. O pai não tinha bicho, essas coisas para trazer, né? Animal. Nós mesmo. A Lourdes já comentou como é que foi a primeira casa, né? A construção, como é que era. E a casa que a família Silvestre morou, como é que era a primeira? E o final do pai fizemos. A gente tinha que cortar as toras aqui, levar até no portão de uma serraria. Daí foi cerado as madeiras. Uma parte foi feito com madeira roliça inteira, né? A parte de baixo. Foi feita uma casa de 8 por 10. E nós íamos morar, não tinha repartição, né? Daí era feito com... Só o quarto do pai e da mãe era com... E daí era... As repartições no começo era com cortina. Não tinha... Depois daí foi feito lá, né? E a família morou quanto tempo nessa casa? Essa casa existe ainda, só foi modificada, mas ela existe ainda. Ali onde está. É a mesma É casa. a mesma casa. Sim, está ainda em... Essa vale a pena tirar uma fotografia para depois acrescentar no... Só que ela é diferente agora, né? E na época, como era a questão de água, energia? A água era inclusive as casas antigamente era feito perto do nascente para poder... era água natural, né? No caso, não tinha energia aqui, elétrica. A energia elétrica veio eu não confesso que eu não lembro, mas foi... Quando a Adriane nasceu. Faz tempo. Com relação à atividade econômica, então, que fizeram aqui. A família Silvestre era mais a questão da serraria. E daí aqui, colocaram serraria também ou trabalharam na terra? Isso, foi exato. Foi conseguido colocar uma serraria pequena entre o finado o pai e o William Birger, né? Mas era pequena e daí foi sendo desmatado para trabalhar na agricultura também, né? Como ia diminuindo a madeira, no fim o pai então negociaram ali, ficou só
para o pai da Lourdes a serraria. E nós começamos então, eu não me lembro bem a data, foi com hortelã. Veio um pessoal esse pessoal da hortelã veio do norte do Paraná, que lá quando a hortelã não era viável mais, eles vinham para as áreas novas, né? E principalmente começou então no Itavó, com a hortelã. Era feito tudo no braçal, né, o serviço, e viabilizava um pouco de dinheiro. Dava lucro porque a despesa era mínima, né? E depois nós colocamos o lambique também. Então, no começo chegava a plantar hortelã. Sim, tinha hortelã, toda a nossa área era plantada de hortelã. Depois, quando terminou, que não deu mais madeira, então nós derrubamos o mato e era para primeiro plantio era hortelã. E o senhor comentou que tinha um alambique. Como é que funcionava o negócio com esse alambique? Assim, tem como relatar um pouquinho sobre esse alambique? O alambique era uma fornalha com tanque, uma fornalha a fogo para você fazer vapor, que a hortelã era cortada, deixava murchar, colocava dentro desse silo, vamos chamar assim, e era socado com os pés. E quando enchia, tampava e acionava a pressão líquida. Entrava embaixo e saía por cima, e entrava numa serpentina que é de água, e lá solidificava de novo, onde separava a água com o óleo. Que o óleo não misturava, ele ficava em cima. No caso, ele tinha um recipiente que, depois que passava pela serpentina, ele solidificava de novo, né, o vapor, e caía nesse recipiente lá, e ele tinha, então a água saía por baixo e o óleo ficava em cima. Daí, antes de derramar o óleo, a gente tirava, tinha, né, um tambor, e o pessoal de São Miguel, que uma empresa que buscava e pagava. Para fazer essa destilação, precisava de calor. Sim, era uma fornalha a lenha, com água dentro. E o vapor que saía da fornalha entrava vamos chamar um silo, né? Por baixo, ela era aberta, era com uma tampa. Daí jogava lá dentro, era trazido da lavoura, né, com caminhões. Inclusive nós temos uma foto de um caminhão com hortelã, né? E daí tinha a produção e rendia bastante em termos de lucro. O senhor consegue pensar quanto que de óleo rendia um hectare, por exemplo? Eu não lembro, assim, não pode, mas ele viabilizava a pequena propriedade, porque ela era uma planta que dava no verão. Daí para produzir, são vários cortes, né, no caso, se fazia 3 a 4 cortes por ano, tu aproveitava isso. E os caras pagavam dinheiro, né? A empresa vinha pegar aqui, eles traziam tambores, né? A gente guardava. Eu calculo que não tem como calcular hoje, infelizmente, mas ele era melhor do que plantar soja. Primeiro porque tinha que plantar no braço, né? Não existia mecanizado. Com o fim da hortelã, sim, daí foi mecanizado toda essa região aqui e foi plantada aí. A hortelã plantava no começo e depois cortava, ela brotava de novo. Claro. Não precisava fazer cada vez uma plantação? Não. Era um plantio só. Daí, como a família tinha alambique, também fazia destilação para outros? Para terceiros, cobrava um percentual. E como é que funcionava esse percentual aí? Era um valor porque nós tínhamos que buscar, nós tínhamos o caminhão, buscava, e o dono da hortelã que fazia o processo ali de encher o silo, né, de hortelã. E nós tínhamos o funcionário, era um de nós, né, que cuidava do alambique.
que cada 2 horas, mais ou menos, tu enchia o tanque de cama, da rama, né? E daí, aproximadamente 2 horas para sair fazer o processo de tirar o óleo. Daí essa que sobrava a cama, vamos dizer, isso, era jogado fora, levava com trilho, derrubava lá, que ele tinha um carinho embaixo, e era queimado aquilo, né? Então daí tinha 2 carinhos, enquanto daí queimava, tirava, eles tinham que... era usado o termo comer a cama. Mas isso era o dono da hortelã que tinha que fazer, né? Nós só trabalhávamos. Essa lambicagem, destilação, era um trabalho perigoso? Não, claro, todo serviço tem lá as suas... mas não era muito... na hora no chamado de socar a cama, que você tinha que entrar dentro e ela tinha mais ou menos 2 metros de altura, esse silo, para colocar essa rama. Aí sim dava muito... vapor do óleo, né? Não, o gás da hortelã, um pouquinho era muito bom, um cheiro muito gostoso e tal, mas se esquentava um pouquinho embaixo lá, e às vezes tinha que pular para cima para poder respirar, né? Mas não era perigoso. Claro que tinha risco, você mexia com fogo, com pressão de água e tal, mas não era muito perigoso. Nunca deu acidente, graças a Deus. E esse alambique funcionava muitas horas por dia? 24 horas por dia. E quando tinha hortelã, sim, era dia e noite. Teve um período de muita produção de hortelã? Sim, bastante. Teve uma época aqui que em todo o nosso município era muita hortelã. Então é uma questão da hortelã, que eu tenho todos os questionamentos justamente para isso, para tentar fazer um mapa da hortelã no município. Foi importante. Quantos anos que plantaram hortelã? Ah, meu Deus, aí eu não... confesso que não... Porque a hortelã era assim... Ela não aguentava muito, né? Tinha que... Eu não lembro... E daí com a mecanizada, né, daí inviabilizou a hortelã, né, e parece-me que era exportado esse produto, esse óleo. E falaram que... mas na realidade ficou inviável para produzir hortelã quando foi mecanizado, né, as lavouras. Era mão de obra, daí não existia, né, no campo. E quem comprava essa hortelã, esse óleo depois pronto, destilado? Era os melgarejos de São Miguel do Iguaçu. Eles tinham uma empresa, se eu não me engano, esse pessoal depois foi plantar hortelã no Paraguai também, essa família. Mas parece-me que em São Miguel tem um melgarejo que é um agricultor. Mas eu confesso que eu não sei se é filho dessa família, eu nunca mais vi eles. E qual que era a finalidade? Para que na época se utilizava esse óleo? Para exportação. Ele era, pelo que falaram, era o único óleo corrosivo que tinha conhecimento que ele era corrosivo. Então, era em tambores de aço, que eles traziam, e nós colocávamos em tambores de plástico, até que eles vinham 1 ou 2 vezes por semana buscar, né? Faziam a rota deles aqui. Daí, para carregar, para levar, para exportar, era em tambor de aço. E de 200 litros. Alguém comentava se isso era para remédio, para produto de... Tinha 1001 utilidades, eles falavam. E a família em si usava o óleo para alguma coisa? Não. Esse ele era um óleo bruto, ele não servia não para nada. Ele era processado depois de ser usado, né? Lourdes, quer complementar alguma coisa? Também a família se envolveu com a hortelã ou sempre ficou mais com a parte da serraria? Sempre mais com a parte da serraria, mas eu e a minha irmã até plantei um pedaço de hortelã.
Daí pudemos comprar enxoval para nós. Foi muito interessante. Mas nós não cobrava aluguel também. Sim, mas daí nós já estávamos namorando, né? Daí Então, ele já ajudava. Foi muito bacana. Uhum. Bem interessante. Ali no início, a limpeza da mata, teve que desmatar, né? Sim. Ela foi as próprias famílias que fizeram ou tiveram ajuda de outras pessoas? Não, normalmente era cada um que tinha a terra dele, derrubava o mato, né? Nós derrubávamos, daí depois, no começo era com machado só, foi-se machado. De repente depois veio a motosserra, daí ficou mais fácil, né? Porque era tudo madeira nobre, né? Aqui complicado para... Mas com a motosserra depois, daí com... Mas demorou, com o término da hortelã, e foi destocado, né? Com tratores de esteira. Teve ideia que a destoca, que a gente fala que foi a mecanização. Sim, exato. Como foi feito isso depois? Contrataram serviço de terceiros? Exato, sim, tinha, claro. Imagina, um trator era inviável um pequeno agricultor ter. Então alguém tinha muitas máquinas, pessoas que vieram aqui cobravam por arqueire para destocar, né? E para fazer essa destoca, a família arcou com esses custos ou chegaram a recorrer a financiamento? Normalmente era feito com recurso próprio. Mas tinha o Banco do Brasil, já financiava, né? E depois sim, quando destocado, o Banco do Brasil financiou máquinas, né, para esse trabalho na lavoura. Inclusive o pai financiou, ia na Foz do Iguaçu, né, Banco do Brasil só de Foz do Iguaçu na época, aqui não tinha, né. Daí financiou que tipo de máquina? No começo um trator, né, trator, plantadeira, agrada. Isso o Banco do Brasil eles financiavam a juro subsidiado, né. E daí depois de feito a mecanização, a destoca, o que a família plantou? Soja e milho. E trigo às vezes, né. Uma época não tinha safrinha de milho que a gente falava, então era soja e trigo. Mas depois o trigo, quando desenvolveram variedades para o milho, né, para plantio mais tardio, daí foi feito safrinha de milho e faz anos que continua assim, né. E a sua família, a Lourdes, também fez a questão da destoca? Não. Era tudo... Eles saíram daqui e foram para o Paraguai levar a cereja. É que o pai tinha pouca terra, né? Daí plantava fumo, então. Ali nós plantamos um tempo fumo. Tá, mas depois a família dela foi morar no Paraguai. Levaram a serraria, né? Embarcada, né, em caminhão. E tem um histórico da família deles que o último dinheiro que eles tinham, eles foram com a serraria e a família, né, no caminhão, bastante farinha, que lá na época era complicado no Paraguai. E daí o dinheiro deles terminou na aduana, depois que passaram a ponte, né? O resto foi gastado um tanto para legalizar, para poder passar lá, né? E eles foram trabalhar numa fazenda dos Boff, que eram de Missala, essa família, sobrenome Boff. Eles tinham terra lá e daí o meu sogro foi colocar a serraria lá e colocou lá, inclusive trabalharam anos com a serraria. Daí depois ele voltou para cá de novo. Daí quando terminou a madeira lá... 23 anos eles moraram lá, daí vieram morar comigo aqui. E voltando um pouquinho, quando parou a produção da hortelã, o que foi feito com o alambique que a família tinha? Foi vendido para o Ferro Velho de São Miguel do Iguaçu. Eu lembro que inclusive eu levei com o trator lá, né?
que não era muito grande aquilo, né? Mas foi levado, foi vendido para no Ferro Velho. Na época que vieram aqui, a gente sabe que existiam populações indígenas antigas, chegaram a ter contato, saber de movimentação de indígenas aqui na época? Não. Que não tinha índio quando nós viemos. Como é que era organizado os dias de trabalho da família? O dia a dia, como é que era? Tinha que limpar. Antes, no começo, quando era braçal, era uma coisa. Com o mecanizado mudou, né? Mas o trabalho era todo dia, né? Plantava soja, tinha que arrancar com as mãos. Meu Deus do céu. Não, mas isso no começo. No começo. No começo. Mas tinha diferença do trabalho para homens e mulheres? Tinha alguma organização nesse sentido? Não. As mulheres ajudavam. Mas em casa, mas quando se tinha mais, como eram famílias grandes, ia para a roça também, né? Todo mundo. E depois do casamento, do casal, como é que vocês organizaram a vida de vocês? Construí uma casa aqui primeiro. Nós que... Essa casa aqui? É. Uhum. E veio um carpinteiro fazer a parte da casa. E daí ela ficou 2 anos parada. Depois eu e Gilberto terminamos. Eu morava logo ali. E daí nós já fazia tempo que namorava, nós era noivo, terminamos a casa aqui. E daí eu tinha que ajudar a fazer a aba, eu morria de medo. Tinha que trepar. Mas daí terminamos a casa, depois casamos, viemos morar aqui. Daí a mãe foram de mudança para o Paraguai, daí eu tinha a Andréia, a primeira filha, com 6 meses. E eu fiquei. Só eu. E minha família foi. E como é que foi o casamento de vocês? Foi um dia muito chuvoso. Chuva, chuva, chuva. Difícil foi ir até Missal, casei-me em Missal. Arrumaram um carro daqui de cima e perto do cemitério. Tinha gente que morava ali. Uma Kombi. Não veio. E a noiva tocou de vir buscar o noivo na casa, que tinha só um carro. Vieram pegar a noiva e o noivo não tinha com que ir. Depois arrumaram uma Kombi, daí para levar os convidados, né? Foi muito difícil. E daí depois, casamos em Missal, daí viemos, claro. E viemos já morar no nosso canto aqui. E Missal, no seu casamento, era só de vocês ou tinha outros casamentos na mesma cerimônia? Tinha 3, mas foi só o nosso que foi. Só nós que fomos. Tinha 3 casamentos. Era tanta chuva que desistiram. Era muita chuva, era um dilúvio. E nós só fomos porque não atolou a Kombi, né? E daí tocaram de sair o meu vestido, roubaram o sapato do pai nas fotos. Saiu um vermelho de bar, pobrezinho. Antes de chegar na Vista Alegre, quase que atolou. Atolou lá. E foi no mesmo dia o casamento civil em São Miguel? Foi... Não, tudo lá. Acho que foi, não, eu falei errado, eu acho. Acho que foi, nós casamos no civil também na Missal. Tudo na Missal, Gilberto. Nós pedimos a transferência da Igreja Católica. Transferência que nós era para casar em São Miguel. Era mais perto do que São Miguel. Daí ficava mais fácil, né? Lá o pessoal, o padre de São Miguel autorizaram, então, o casamento na Igreja de Missal. Mas foi, claro, foi o... Como é que tá? Esse cara foi prefeito, depois que era o... Como é que é o... Luciano? Isso, que o cara que casou nós lá, como é no civil. Foi na Missal, não foi em São Miguel.
E daí teve uma festa, uma recepção, um almoço? Nós Um não almoço queríamos. para a família numa churrascaria lá em Missão. Só. Eu e o Gilberto tomamos uma decisão que nós não queria festa. Isso, e Nossos pais só não da nossa tinha- família, né? As duas famílias. A gente sabia que os pais não tinham condição, né? Eles queriam fazer, ficaram brabo, não. Daí só fomos lá, saiu tudo mais em conta, né? Fomos para a churrascaria. Nesses primeiros tempos aqui, como é que era o lazer? O que faziam para se divertir? Quando chegamos aqui, era piteca. Depois que fizeram a escolinha, então, daí jogava ping-pong, tinha uma mesa de ping-pong, né? E futebol, os rapazes. Isso, Gilberto. E chegaram os homens, principalmente, participar, fazer caçadas? Não, quando nós vimos que era bem pouco já, Não. pouco bichinho, né? Não... Mas claro, se caçava passarinho, tinha... mas era pouco, não era, já era pouco. E pescaria? Mas depois, quando foi depois das estoques, então que da hortelã, depois disso, a gente fez 3 ou 4 pescadas na Barra do Cuí, no Paranazão lá, né? E antes de encher o lago, né? Então, na Barra do Cuí nós ia, né? Mas poucas vezes nós fomos. Era caro e a gente não tinha condições de se cuidar. Aqui no Buriti, quando chegaram, a questão da igreja, a escola, já tinha? Como é Não, claro que não, era puro mato. Mas no vir aqui, com o Ventura, ficou, então nós pedimos para que ficasse para, então ficar um terreno, um pedaço que ele doaria para a igreja, para a futura igreja, para a escola e para um campo de futebol. Isso foi eu que exigi o campo de futebol, né, porque a gente gostava disso. Mas isso passou o tempo, né? Daí veio mais uma irmã dele daí então nós, pra você ter uma ideia, o campo do Buriti, que hoje está ainda, mas não mais como campo de futebol, tá aí, mas não é mais usado. Eu, 2 irmãos da Lourdes e um outro primo nosso, nós fizemos esse campo a machado. Cortemos as árvores do campo a machado. Os tocos, né? Nós trabalhava na lavoura até às 6 horas, ou um pouquinho antes da noite, e daí nós saía da roça, nós ia lá, e tinha muita madeira, muito toco ali. Não sei quanto tempo nós levamos para tirar essa. Pra você ter uma ideia, teve um toco que nós cortamos e não conseguimos tirar, nem com avião de boi, de peroba, era muito grande, né? O pai conseguiu daí, quando ficou a patrola de São Miguel, que era raríssimo, né? Eles poderem vir aqui, mesmo para daí tinha estrada aberta já, né? Anos depois, para dar uma emparelhada para nós poder fazer. Daí, que tinha muitos moradores já na época aqui. Então a gente pedia ajuda, mas eles não vinham. Quando nós terminamos um pedacinho antes do primeiro jogo, antes da patrola, nós arrumamos um pedaço ali, deu 3 times. Depois daquilo, sim, daí todos os fins de semana o pessoal veio ajudar para nós terminar de cortar as madeiras e tal. E daí nós fizemos o primeiro jogo e pouquinhos tinham chuteira, né? Eu de pé no chão. Naquela época era E muito pedaço de de como eles chamam de cavaco da lenha, né? Que de nós cortar os tocos lá. E, pra você ter uma ideia, o finado pai ficou responsável de um toco de angico que tinha no campo. Ele controlou com fogo lá 2 meses para terminar. Tinha muita madeira, né? de queimar. Então aquele toco nós cortemos foi eliminado com fogo.
E o que foi construído primeiro, a escola ou a igreja? E como é que foi essa construção? A escolinha. Foi primeiro, deixa eu me lembrar. A escolinha, Gilberto. Isso. A escolinha derezava o terço Isso. lá. Exatamente. Foi feita a escola através desse prefeito que eu falei. O vô e o Virgo e o pai foram para São Miguel do Iguaçu, como lideranças aqui, e o cara, né, prontamente atendeu. Mandaram fazer de madeira, né? Tinha a escolinha do Darcy Vargas aqui, né? Gilberto não foi o Bissolotti já? Não. Não, era outro prefeito. Bissolotti, depois ele ajudou no pavilhão. E daí foi feita uma igreja de madeira, né? Isso a comunidade que fez. Demorou. E essa escola foi a prefeitura ou a comunidade? Foi a prefeitura, não. A escola Darcy Vargas do Buriti foi o município de São Miguel que fez. E quem foi professor no começo? Filha do Foi a Terezinha. A Terezinha era mulher do irmão da Do Lourdes. meu irmão. Ela tinha sido professora lá onde é que eles moravam, perto daquela família que ela casou com o irmão da Lourdes. Ela foi professora, a Jaqueline foi professora, eu acho, e também, quem mais? A Cláudia. Tá. E então, no começo a escola também servia como igreja que rezavam os cultos. Sim. Terço no começo, não tinha culto. Daí a igreja, construída pela comunidade, já falaram. Era atendida por algum padre? Da onde que vinha o padre? O padre de missão. Lembra do nome dele? Não. Quando a família veio no início, já possuíam rádio? Tinham? Do rádio. Demorou. Não. A Copa de 70 Pai demorou para comprar um rádio. Não. A Copa de 70 só tinha o rádio do Finado Pai na nossa casa. Daí encheu ali a casa para assistir escutar a Copa. Depois veio a TV. Daí em 74, daí o Finado Pai comprou uma TV, essa TV de 12 polegadas, a bateria deve estar lá no museu, em nome dos Escarpato, mas era do Finado Pai. Preta e branca, não via nada, deu um chiado. Daí nós colocávamos a antena em cima do caminhão, nós conseguia ter sinal ali em cima, que dá uns 100 metros para cima. Era um doente pro futebol. Ou então, lá na Santa. Lá nós conseguíamos o sinal bom para... Olha, não pegava a TV, ia lá, mas daí era eles, E né? o caminhão vivia sem bateria. Dava um sufoco quando não sabe trabalhar, daí... mas era o nosso divertimento. O futebol foi o nosso divertimento durante muitos anos. Então, você falou de futebol de novo, eu ia pedido antes. Como que foi batizado daí o time da comunidade? Ipiranga Futebol Clube do Buriti. Ipiranga Futebol Clube do Buriti. Isso. Tá, voltando na questão do rádio. Quais eram as emissoras que escutavam no começo? Pegava um rádio normal. Rádio Nacional. Rádio Nacional, né? Tinha... Depois, pegava várias. Depois a TV, depois de 74, então, pegava mais a Tarobá, né? Depois... E quando casaram e vieram morar na casa aqui, tinha um rádio junto no enxoval? Não. Quando daí o Gilberto, eu casei com 24 anos, namoramos 6 anos, daí eu tinha 24, o Gilberto estava com 26. Quando ele fez 27 anos, estava grávida da Andréia, daí eu vou dar um rádio de presente para ele. Um motorrádio. Daí nós tínhamos rádio. Não está aí ainda? Não. Ixi. Acho que foi pro museu também. Pode ser. E a televisão, quando que o casal conseguiu ter? Foi a primeira TV colorida que veio no Buriti. Eu acho que, se eu não me engano, a segunda do município de Itaipulândia. Demorou. Não tinha... TV colorida. Uma barbaridade isso, a gente se vendo louco pra sobreviver. E daí... Comprei uma TV colorida, não queria assistir jogo colorido.
Viu? E pegava... Daí enchia a minha sala, os amigos do Gilberto ali, os Scarpato, né? Para assistir jogo. Meu Deus do céu. E eu grávida. Sofri com aquele cheiro do suor, do jeito que estavam, vinha. A hora do jogo, saíam da lavoura e vinha assistir o jogo. Naqueles épocas, nos primeiros tempos, Era bom. como é que era a relação com a vizinhança? Muito boa. Você visitava. Aquela época usava se visitar, não tinha, né? Assim, no início, não tinha uma TV, não tinha um rádio. O que fazia? Vinha então as gurias, os rapazes, que eram nossos amigos, vinham passear de noite, a gente proseava, contava história, né? Era assim. E fazia alguma coisa para servir para as visitas, quando recebia? Sim, Mate doce, mate doce naquela época era o tchan, né? Era um mate doce, fazia alguma guloseima, claro, sempre tinha um docinho, alguma coisa. E o que eram os principais docinhos, as principais guloseimas? Eu sempre fui muito fazer bolo, pé de moleque, aquela época, né? Eu sempre fui uma doceira. E o comércio? Como é que faziam para adquirir produtos que eram necessários para... Onde que iam? No início, aí dependia da... Da farinha de milho fazer polenta. Por exemplo, a farinha de milho nós ia de cavalo lá no portão de um moinho lá. Portão do Cuí, Missal. Na época, era Missal já, né, isso. Mas as compras se fazia em Missal ou São Miguel do Iguaçu, dependendo daí que você levava madeira, né. E como logo depois, deu muitas madeireiras em Missal. Então para nós era melhor levar em Missal do que levar em São Miguel. Com o caminhão, as toras, né, São Miguel era mais longe, tinha que carregar menos o caminhão, né, e tal. E para nós era melhor no início, depois que, durante a hortelã aí, e que nascia o caminhão, né, o caminhão era assim, na época do hortelã botava carroceria. No inverno nós tirava a carroceria e botava a plataforma para puxar madeira. Dava para carregar a hortelã também sem a carroceria. Então no fim nós não deixava mais, então ficava... e o pai então, no início era ele o motorista, e um bom motorista, já era motorista desde novo, o final do pai. Eles levavam uma madeira para São Miguel do Iguaçu. Pra você ter uma ideia, eles levaram um IP, só coube uma tora em cima, de 3 metros. E o caminhão quase que não pôde levar, tinha, né, antigamente. Então, comércio em Missal, São Miguel. Com Itacorá, tinham contato? Precisavam de alguma coisa lá de Itacorá? Também teve épocas que nós levávamos madeira, eu esqueci, levava madeira também deu bastante serraria também, umas fitas que tinha antes de chegar nós levávamos madeira lá, conforme os caras pagavam, né, a gente levava a qualidade do tipo da madeira, né, que a empresa queria, nós levávamos para Itacorá também, mas menos daí, né, menos. E a questão do comércio, essas coisas chegaram a ir para Itacorá? Não, nosso negócio mais era Missal e São Miguel, né? Itacurá era futebol, né, no caso, então ali sim, tinha um ginásio, né, na época lá, eu lembro que nós disputamos um torneio, né, distrital de Itacurá, né, tinha o ginásio, não me lembro o nome, mas na entrada ali, hoje está embaixo d'água, né, mas tinha um campo de futebol perto do ginásio lá, onde e o primeiro campo era mais lá na beira do Paranazão, né. Inclusive nós ia, depois do jogo, entre o jogo lá, nós ia tomar banho no Paranazão. Na beirada, né, que era muito perigoso. E para ir jogar lá, como é que iam? De caminhão. O nosso caminhão com
Que perigo, né? Tudo em cima de um caminhão. Aí enchia de gente o caminhão, na frente, uns iam com as pernas Pendurado, sentado. da plataforma. Quando era com a carroceria era mais fácil, mas era raro, né? A maioria das vezes, no começo, a gente pagava aluguel para ir, né? Pagava, né? Mas graças a Deus a gente, né? Daí quando eu era um motorista, a gente tinha cuidado, devagarinho. Nunca deu um acidente, né? E olha que nós saímos alguma vez. Uma vez um caiu do caminhão ali perto do Jacutinga, mas eu estava vindo bem devagar, né? Saiu correndo atrás do caminhão, eles mandaram parar. Mas não houve acidente. O senhor já falou bastante sobre as estradas também, né? São Miguel, Missal. E o ônibus? Quando que começou, você lembra? A ter linhas de ônibus? Aquela vez era a linha que passava, Isso. não era Quando ônibus. nós né? já chegamos aqui, tinha linha de Itacorá, São Miguel, né? Por cima lá, aqui no Buriti não. Mas ela passava no Caramuru, né? Que não existia, seria Aparecidinha, né? Santa Inês já era uma vila, na época, seria Itacorá, então, esquina gaúcha tinha o início, daí... Ali era a plaquinha. Daí Santa Inês. E Aparecidinha tinha um moinho quando nós íamos. Você deve lembrar do moinho aí, quem desce para baixo ali, na esquina, na frente do posto lá embaixo. Que vai para Missal lá, tinha um moinho ali, não me lembro o nome do homem. Era só o que tinha. Acho que nem a bodega do... Não, mas não, acho que já tinha a venda do Benjamin ali. Mas eu não lembro bem. Lá no Benjamin nós ia comprar. Não, eu sei. Mas tempo depois, né? Isso, depois daí, né? Mas no início não. Ali não tinha... No início, quando vieram para cá, a Aparecidinha já tinha alguma coisa ou pouco iam para lá? Não, era... Não tinha nada quase. Era muito pouco. Depois fizeram a escola, né? Que daí, né? Mas era mais lá embaixo só. Na realidade, a Aparecidinha se desenvolveu depois do evento da Itaipu, né? Que todo mundo sabe disso. Os teus irmãos mais novos, eles estudaram depois em Aparecidinha, Claro. né? Quinta e oitava. Nos primeiros tempos que eles começaram a estudar lá, como é que eles iam? Tinha algum transporte público? Não, iam com o carro. Ali o vovô já tinha comprado. Já tinha uma Brasília, né? Eles iam de carro E com relação ao atendimento da saúde, como é que era feito lá nos primeiros tempos? Cada um se virava, né? Pessoal, nós íamos no hospital do Dr. Celso, né? Tinha Itacorá primeiro, nem sei se tinha na Missal naquela época, já tinha? No início não... Acho que não tinha, porque... Tinha na Missal, já tinha. Mas o nosso médico aqui era Missal. Naquela época, graças a Deus, ninguém ficava doendo. Era raro. Era uma maravilha. E farmácia? Era do Lírio, acho. Farmácia do Lírio. Né? Depois, eu não me lembro quando, mas era a única farmácia que tinha, né? Tu lembra? Era lá embaixo, né? Para lá do Gasparim, né? Sabe, na casa da farmácia do Lírio. Sabe o que era nossas farmácias? A primeira, a bodega no Caramuru, que era na placa, né, na época. E daí ia lá comprar o Melhoral, uma aspirina. E era isso aí. Quando a pessoa está doente, não tinha o que fazer. E daí chá, caseiro. Não, mas Missal era o... Que no início era assim. No caso, a Andréia nasceu na Missal, daí depois a Adriana já nasceu aqui hoje do... Daí tinha hospital ali. Tinha hospital aí onde é hoje o restaurante do Vitor, né? Ali... Mas isso... Eu ia pedir como é que eram feitos os partos, né? Com as duas nasceram no hospital. Sim. Agora eu tenho que ir, porque nós estávamos 3 grávidas. O Armando estava eu, a Lenir, que é o irmão do Kiko, é o Paulinho, e daí eu estava ali, era a Lenir, eu e mais uma cunhada minha. Estava grávida as 3. O vô vai
E contratou lá com o médico para fazer os 3 partos. Era 3, veio um atrás do outro, sabe? E daí eu fui ali. Ah, da Adriana, daí. Da Adriana. Mas daí as outras, então mais a do Kiko nasceu ali também, que era o Ricardo. E daí o Wilson enloucou, não quis que a Ivanir ia ter o bebê ali. Era muita falta de higiênica naquela época, Deus do livre. Daí ele foi para São Miguel levar ela. O primeiro. E a Andréia nasceu em Missal. No hospital também. Doutor Celso. Doutor E Celso. tudo no particular, não tinha nada Tudo de- particular, particular, não não tinha existia. nada, não. Naquele tempo não tinha. E assim, quais que eram as doenças ou sintomas, o que mais acontecia para tomar remédio? Aqui era o sarampo que dava nas crianças, dava tosse comprida, mas isso era, não ia em médico. No início não levava ninguém. E vacina, tinha alguma campanha? Nós aqui surgiu a pastoral, né? Isso foi a primeira coisa que Não, depois no começo da não. escolinha tinha pastoral depois. E daí na escola vinha as gotinhas, minha Andréia ganhou desde o início. E para as vacinas mesmo, nós ia para São Miguel, de ônibus com as neném. Era bem difícil. E a segurança pública, o policiamento, como é que era feito? Aonde recorriam? Mas olha, era muito pouco, né? Graças a Deus nunca precisou. Itacorá era, né? Tinha Era lá que tinha tinha. polícia, o São Miguel, né? Mas daí esse era mais era Itacorá, né? No campo, era questão de polícia. São Miguel também, claro. E assim, aqui na região do Caramuru, tinha alguém que era responsável, que a população recorria quando acontecia algum conflito? Não, o Caramuru no começo nem existia, né? Não, Gilberto, o que que tinha aqui no começo? Tinha um cotoneco, o que que ele era do Buriti? Ah, Uma tinha, autoridade. não, ele era, Deus como é do que era o nome do... eu não me lembro agora como é que era. Inspetor. Inspetor. Era isso aí, Tinha um inspetor aqui no Buriti, né? Eu morava, isso. Quem que era esse inspetor? Mas não lembro o nome. Esse tal de cotoconhe... como é que é esse nome? Me lembro, certo? E a pessoa que comercializou aqui na região as terras foi o que a gente chama de Sargento Dias. Sim. Da onde que ele tinha o título de sargento? Ele era da polícia? Ele era Ele era um da... aposentado, eu claro. acho, né, Gilberto? Inclusive o nosso cunhado que mora em São Miguel serviu o exército, João Luiz. Palavra no tempo que o do Sargento Dias era nativa, né? Ele era sargento militar de Foz do Iguaçu. E bastante ativo. Ele, né, nas barras pesadas aí, diz que na época dava quando o contrabando do café, né, infelizmente, faixa de fronteira, que nem nós, tem esse problema de, antigamente era uma coisa, hoje é outra, né, questão de tráfico de drogas hoje, mas antigamente era daqui para lá o café, parece, me contaram, que levavam, então, quando dava problema, o Sargento Dias que era escalado para ir atrás dos problemas. Ele era respeitado como autoridade. Ele era respeitado, sim, e uma pessoa de bem. Ele se dava muito com o Ele pai, era uma pessoa simples, né? Ele morava ali, né, na região de que é do Natal Basso, que era a casa deles ali, onde é que eles tinham os açudes lá, muito bem colocada, assim, eles tinham um lugar muito bonito lá. Mas ele era uma pessoa respeitada aqui na região. Assim. No começo o pessoal tinha medo dele, mas depois não. Sobre a Itaipu, a região aqui do Buriti não chegou a ser atingida, né? Não. E o que o senhor lembra, assim, do começo, quando veio a novidade dessa obra?
que deixou todo mundo com medo, inclusive nós aqui, que a princípio se imaginava, alguém calculou que ia ter água até aqui no Buriti. Mas, inclusive, deu problema com o pagamento da indenização, né? Inclusive foi feito protestos na Foz do Iguaçu, no começo. Inclusive o finado pai participou de uma reunião, era numa vila que tinha, não me lembro o nome, que de Itacorá até Foz, numa região ali. Eles fizeram uma reunião, esses, né, os que iam ser indenizados, e o pai foi lá participar também. Então, depois daquilo eles deram uma melhorada só que na realidade a Itaipu pagou bem as terras. Só que a grande maioria desse pessoal nunca tinha visto dinheiro, assim, entre aspas, né, no caso. De repente a Itaipu indenizou essas pessoas. Quem correu e comprou terra saiu melhor do que antes da Itaipu. Mas infelizmente muitos demoraram para reinvestir o dinheiro ou gastaram em outros lugares e deu muita gente que ficou com pouco ou perdeu o que tinha, mas não, eles foram indenizados, né? No caso, quem soube, eu cito um exemplo, não lembro o nome agora, mas aqui no Caramuru tinha um cara que dobrou a terra que ele tinha, né? Inclusive a compra da área que está no meu nome hoje, que nós compramos num 5 alqueires aqui, dobrou de preço por causa da Itaipu. Nós estávamos negociando por um valor. Depois. Que não lembro exato quanto foi. Quando daí, até que ele foi embora mesmo, que ele foi para Rondônia, esse cidadão, no acerto, daí quando então compramos, dobrou o valor da terra aqui por causa da valorização da Itaipu, que tinha indenizado esse pessoal, né? E sobre a emancipação de Itaipulândia, como é que o senhor viu no início as articulações e quem foram as lideranças que fizeram essas articulações para criar um novo município? Na realidade, o principal deles, se eu não estou enganado, foi o João Carmizak. Porque o João Carmizak era vereador na época, ele e o Lauro Rossini, mas o Lauro Rossini não se envolveu no início. O João Carmizak foi um dos, e depois o Lotário, com o Lotário junto, que o Lotário tinha sido, um período antes, candidato a vice-prefeito, né, por São Miguel, se não me engano. Então ele estava envolvido um pouquinho na política. E nós tivemos um problema muito grande aqui com o Albino Bissolotti, que não queria a emancipação, que ele era prefeito, né, de São Miguel, não queria a emancipação de jeito nenhum de Itaipulândia. Mas eu fiz parte da comissão de emancipação também, vieram pedir para nós participar lá, eles escolheram, né, liderança das comunidades, assim. Claro que nós estávamos sempre a favor, né, imagina, de emancipar o nosso município. Inclusive eu tenho eu questionei com o nome de Itaipulândia na comissão. Eu queria que fosse Itacorá, o novo Itacorá. Por que eu queria isso? Em respeito ao distrito né, que ficou embaixo da água lá, e daí... Mas depois me convenceram, inclusive o João Carmizak, que foi o cabeça disso, de Itaipulândia. Ele seria, para lembrar, no futuro, como a Itaipu era uma Babilônia, né, e é até hoje um espetáculo aquilo, né, um grande investimento que o Brasil fez, a ditadura militar que fez, né? Isso tem que deixar bem claro que
Nós temos Itaipu aqui hoje por causa dos militares que tinha no Brasil na época. E o nome de Itaipulândia ficaria como um ponto de referência, né? Onde é que é Itaipulândia? Itaipulândia, é lá perto de Itaipu, Foz do Iguaçu. E tem né, e ficou bom no caso, né? Mas foi trabalhado para uma parte da comissão, se eu não me engano, o Lotário e o João Camisari tiveram que ir a Curitiba pedir ajuda lá para sair o município, senão, porque o Bissolotti tinha força na época, né, e ele estava correto também de não, né. Uma que Itaipulândia perdeu um monte de royalties. Já tá aquela história do royalties que era meio não era muito claro ainda, né, o negócio, mas sim, estava previsto que os municípios iam ganhar uma boa renda. E criando Itaipulândia diminui bastante a parte de São Miguel. Mas tivemos sorte e conseguimos, né, fazer de Itaipulândia um município. Então, assim, eu terminei aqui as principais questões. Uhum. Eu deixo agora livre também, que tem alguma informação, alguma situação que queiram contar, contribuir, de fatos que aconteceram nesses tantos anos que já estão aqui. Alguma história que lembro, quero compartilhar, ou alguma informação que acham que é relevante ainda complementar. Bom, sem nada, mas da minha parte eu acho que mais ou menos, né, o que era, já foi falado mais ou menos o que era de pouco conhecimento, né, no caso do Buriti aqui, e do início, né, da nossa região, que a gente veio, eu soube disso depois numa palestra porque na época, quando nós entramos aqui, veio o pessoal do Sudoeste, né? Do Sudoeste. Por que isso? Porque o Exército tratou de popularizar, colocar a população aqui nessa área aqui, na divisa do Paraguai. Veja bem que nem sei se a gente não tem certeza, então não vou comentar isso mas pelo que eu entendi, o Exército que criou os movimentos para que fosse popularizar, Incentivou? Encher aqui de gente, e veio muita gente do Sudoeste para cá, né? Depois, com o evento da hortelã, veio gente do norte do Paraná, que era onde que tinha hortelã bastante, né? De Palutina, e mais lá de cima, mas no início aqui a maioria era para desenvolver a região aqui, foi o pessoal do Sudoeste, né? Que a gente veio para aqui, né? Isso tem histórias aí por que a gente... Mas, na realidade, foi para desenvolver a região. E, como eu falei antes, esse cunhado do pai colocou a família dele, isso aqui era um nada no lugar nenhum. Faixa de fronteira em plena ditadura militar. Só que, se você analisar hoje, nós viemos parar no paraíso. A região oeste do Paraná é uma região extremamente diferenciada de outros lugares. E os lindeiros aqui, apesar dos problemas sociais que a Itaipu trouxe para a nossa região, mas isso aqui virou um paraíso, não é isso? Se comparar com outros municípios, para quem vive aqui. Só que daí tem um probleminha aqui na nossa região. Como é uma região, por causa dos óleos ricos, atrai pessoas. Quem que não gostaria de vir morar aqui, né?
E daí trouxe, ultimamente, está trazendo problemas sociais para toda essa região aqui. Mas tem espaço, né? Se quer trabalhar, aqui tem, né? Quem quer trabalhar... Quem quer trabalhar tem emprego aqui, só que não é só vir aqui para ter direito aos benefícios dos royalties e do dinheiro e da grana que tem na região aqui, tem que vir aqui disposto para trabalhar, né? E tem espaço para mais gente e com certeza vai ficar muitos anos muito bom essa região, né? A questão agrícola é muito boa, é muito forte, com o desenvolvimento, eu quero aqui frisar, o grande desenvolvimento aqui deve ser o cooperativismo, né? Claro que as outras empresas também ajudaram, lógico, e ajudam ainda. Isso é importante que esteja, não, porque para o agricultor é bom que tenha concorrência para nós, né? Mas a cooperativa fez um grande diferencial com o desenvolvimento aqui para a nossa região agrícola, né? Principalmente para nós, pequenos agricultores, isso é muito bom. O senhor ia comentar da operação do Exército, existia batalhão? Como que era a atuação desse povo? Tá. Tinha um batalhão, né? Tá, no início, aqui quando nós íamos, o que acontecia? Cada vilazinha tinha bodega, uma casa, para o pessoal, bodega é um termo chula que existia, não sei como é que eu vou... Hein? Não era mercado, era uma venda de bebida. Tipo um barzinho, um doce, barzinho e tal. Coisa assim, essas coisas. O que o Exército fazia? Até farmácia tinha. De vez em quando eles faziam, davam umas batidas, eles chamavam. E eu vou citar uma que aconteceu aqui tinha uma bodega para baixo da igreja ali. E nós jogávamos baralho ali, no horário de folga, fim de semana, e boa tarde e tal, ou quando chovia. Estávamos na bodega um dia jogando baralho, de repente essa casa era assim, era a casa de moradia da família como é que era seu... Do sogro do Wilson. Tá, não, mas como é que é o nome dele? Não me lembro o nome dele. Mas enfim, tinha a bodega. Nós estávamos jogando, aí para baixo da casa tinha uma varanda, onde que tinha uma mesa de sinuca. E nós jogávamos o baralho para cima, ali na frente do balcão. De repente, nós estávamos ali, de repente, fechou de milico. Daí o sargento, que é não sei o nome lá, ele veio, ele entrava e todo mundo de pé, vamos encostar aqui para fazer a revista, né? Todo mundo se encostava no balcão, eles revistavam todo mundo ali. De repente, o comandante ali, aquela hora, pegou uma faquinha uma bainha, uma faquinha pequenininha, e falou assim, que esse cara, o dono dessa faca tinha jogado, quando viu que bateu a polícia, jogou pela janela naquela varanda. Daí ele falou assim, foi a única coisa violenta que eu vi do Exército. Ele falou, eu estou com essa faca aqui, eu sei de quem que é, só que eu quero que essa pessoa se identifique, que eu quero saber por que ele tinha essa faca aqui, que ele não pode usar a faca, ainda mais em lugar público. Foi você? Ele foi indo, né? Os que estavam ali. Foi você? Não, eu não fui. Foi você. Quando chegou no cara que jogou, o cara jogou a faca e deu no colo do milico. Tava se tinha milico não. É muito azar. Outro soldado, né? Eu chamo de milico porque é chula assim, mas quando eles chegavam no lugar assim, eles cercavam o ambiente. Eles vinham 10, 15, não vinham só 2, 3. E o coitado do piazão jogou a faquinha no colo do milico. E o cara viu quem que era. Daí, quando ele falou, não, quando ele chegou, foi você, é tua faca, não. Daí ele deu um tapa de mão aberta, assim, no rosto do piazão. Daí ele começou a chorar. Era um de menor. E ninguém falou nada, né? Quem que, imagina? Tudo com medo. Né? Daí ele deu uma lição em todos nós ali. Depois, né? Mas ele não devia ter, eu acho que ele não devia, mas depois sim, ele falou, gente, nós estamos num lugar
né? Nós não viemos aqui para agredir ninguém, nós queremos, isso aqui é onde está desenvolvendo essa região, então nós queremos segurança aqui. Por isso que, e nós não admitimos pessoas com arma. Então o que eu fiz aqui é para dar um exemplo, talvez eu exagerei um pouco, mas ele reconheceu na hora. Mas que é proibido andar armado, para que andar armado, né? Então, foi a coisa que eu nunca esqueço, né? Que ele deu um tapão no rosto do Piazão. Mas o exército tratava muito bem quem trabalhava. O pequeno agricultor aí, eles nunca criaram problema com, que eu saiba, né? Pelo menos aqui na nossa região, jamais lá para Santa Inês, mais na beira do Paranazão, lá daí era um pouco diferente, eu acho. Mas aqui eles respeitavam quem trabalhava, eles nunca agrediram, né? Devemos muito, essa região deve muito ao exército, né? Na questão vamos dizer, que eles cometeram erros também, quem que não comete uma administração aqui no Brasil? Mas na questão da Itaipu, que a Itaipu que trouxe transformou a nossa região, né, para o bem, enfim, para os municípios aí, né, no caso, e todo mundo ganha com isso. Então, isso a gente deve com certeza para o exército brasileiro, né, fizeram um grande trabalho. Gilberto, eu não pedi antes, mas a gente está para falar agora, o senhor também teve uma vida ativa na política da Uberlândia. Quer relatar, falar um pouco dos seus mandatos políticos? Daí vai longe. Não, vamos bem rapidinho, assim, de base, né? Como a gente fez parte do início inclusive da comissão para emancipação do município, claro que veio do pai, né? Já ele foi candidato a vereador por São Miguel, não se elegeu no final do pai, né? Quando aqui era São Miguel. Tá, quando então saiu foi criado o município, tá, inclusive a gente tinha muito conhecimento com o João Carmizati, vereador, o Larocine, daí começou a se envolver um pouco, mas nem candidato não foi, para você ter uma ideia. Precisava de lideranças para vereador, no caso, daí dois lados, então o Lotário foi candidato, né, Eu posso dar uma olhadinha na Júlia? Posso, né? É com o Gilberto. Ai, minha perna. Daí surgiu o nome do Miguel, porque era do PMDB, né, e tal, tá, que era o partido do pai. Então fomos para a eleição. Sem conhecimentos, imagina, né, eu nunca esqueço, depois, quando na segundo mandato, daí eu não me elegi no primeiro mandato. Eu fui um dos mais votados, mas não deu legenda, né, fiquei fora. Na próxima eu me elegi. Precisa dormir. Daí começou aquela briga, dava muita discussão na Câmara, tudo pessoas novas lá, né, sabe? E eu nunca esqueço o vereador Ari Gomes Prates, no Rio Preto. Mas ele era um dos briguentos lá dentro. Chegou num ponto que daí ele falou, um dia ele foi para a tribuna e falou, gente, vamos parar de brigar. Nós somos pequenos, nós somos colônias, né? Eu nunca esqueço isso. Vamos cuidar mais do nosso... parar com nossos interesses políticos e vamos pensar no município, né? Que é o correto do vereador. Mas enfim, daí eu me elegi 3 vezes vereador. E no último mandato, em 2008, com os problemas que deu, não sei se... Pode falar, Gilberto, não tem problema nenhum, eu sei que... Isso. Infelizmente o nosso município perdeu muito com o assassinato, primeiro com a eleição do Vendelino. Estava dormindo, que pecado. O Vendelino foi um grande professor, era um trabalho correto e tal. Eu imagino que ele se perdeu um pouco na administração, que o poder transforma as pessoas. Enfim,
andou cometendo erros. Quem que não comete erros? Então fui vereador de 3 mandatos e no final do último mandato, em 2008, eu sempre falo assim, pela loucura dos outros, eu acabei virando prefeito da Ipulândia 5 meses e eu não queria isso, infelizmente deu, né, com a morte do prefeito, com a renúncia do vice, como presidente da Câmara eu tive que assumir, inclusive eu não queria, eu fiquei 2 dias, o município de Itagrão ficou 2 dias sem prefeito. Como eu tinha que decidir aquilo, a gente, na minha dúvida, eu peguei, fiz o advogado da Câmara junto comigo em São Miguel, na comarca lá, para falar com a juíza, a doutora Sandra Tamara. Me apresentaram lá, então que eu seria o presidente da Câmara e tal, daí o advogado dela falou, eu sei, digo, o que eu faço, doutor? Eu não quero assumir. E eu falei, o que eu faço? Descumpra a lei. O senhor não fez um juramento lá, respeitar, quando você assumiu o cargo? Eu, sim, então cumpra a lei, o senhor tem que assumir. Daí então a gente veio naquele tumulto, infelizmente, né, o município perdeu muito com isso. E no meu caso, eu administrava a Câmara como presidente. Em 2 dias eu comecei a administrar, era 50 mil, eu comecei a administrar 4,5 milhões, sendo que o dinheiro era meu, era do município, então é uma situação extremamente delicada, então a preocupação minha era muito grande. Principalmente, primeiro com a segurança minha, né, da minha família. Vocês dão uma olhada aqui, que segurança tem aqui. Pela situação que estava o município. Mas não me arrependo, daí assumi, né, fizeram os que eram contrários a nós. Lá fizeram na Câmara, no dia da posse, uma estupidez tremenda lá, encheram a Câmara, fizeram, né, um estandalhaço lá. Eu estava lá e ele... se não tivesse segurança reforçada lá, eu calculo que teria dado problemas. Mas eu cumpri minha parte e confesso para você, sempre fui uma pessoa humilde, né? Não tive um pingo de medo de assumir. Apesar do tumulto que fizeram, que com certeza se davam, que faltou pouco para dar um tumulto lá dentro da Câmara aquele dia. Mas como a segurança estava extremamente reforçada lá, no caso, enfim, fomos para... Daí me levaram lá, sentemos na mesa do prefeito. Daí o promotor pediu, mas qual é o primeiro ato que o senhor vai fazer? Digo, o primeiro ato eu vou ir para casa com a minha família e vou vir amanhã, eu venho ver o que eu vou fazer. Uma situação extremamente complicada, né? Mas graças a Deus eu acredito, eu tentei dar o melhor de mim em respeito para calmar, não perseguir ninguém, né? Não exigir que ninguém votasse onde eu queria, né? A única coisa que eu pedi para os funcionários que não fizessem campanha, isso a própria lei não permite, no expediente, né? No horário de trabalho. E, infelizmente, Itaipulândia, as eleições aqui cada vez, principalmente aquela, então era, né, complicado. Fiz uma reunião com os funcionários, olha, cada um cuida do trabalho dele e nada depois do expediente façam campanha para quem quiser. Eu acho que com isso daí a oposição ganhou, achavam que eu não ia entregar lá, eu fui lá, entreguei o cargo, levei as contas tudo certinho lá, né? Sobrou um monte de dinheiro em caixa, né? Que o município
No meu período só foi gasto o que era bom para o município, né? Não tinha nada de inventar coisa ali, vinham com ideias loucas lá e eu não permitia. E entreguei, eu fiz uma comparação um dia lá, não gostaram, digo, eu peguei o município mais ou menos que nem aquela história um navio em alto mar, perdeu de moteiro. Vocês me desculpem, me permitam eu fazer essa comparação. Eu peguei o município em plena tempestade e estou entregando aqui com um navio, usando o exemplo do navio, no porto em extrema segurança, sem saber dirigir ele. Trouxe aqui, coloquei, está aqui, estou entregando para vocês. Daí eu puxei lá a quantidade né, um pouco do que eu tinha feito e a quantia sem perseguir ninguém. Tive que a pressão era enorme, né, para demitir, não deu só demitir no final do mandato, quando eram uns que pediram, né, então, e deixei o município, acredito eu, pelo menos em paz. E não tinha muito o que fazer, como fim de mandato e tal. Quando me pedem, então eu tenho muito orgulho de ter sido vereador. E prefeito não. Porque foi uma situação triste, né, que aconteceu no nosso município, mas eu cumpri meu dever. Eu fico tranquilo, né, inclusive estão querendo, Tribunal de Contas está querendo condenar os ex-prefeitos da época por causa da Desobras. Mas a gente está se defendendo lá, que a gente não tem, que nós teríamos que ter cancelado assim, que era ilegal lá, ninguém sabia disso, né? Então o Tribunal de Contas, como auxiliar da administração, devia ter avisado, né? Enfim. Mas a gente está, que eu quero dizer assim, tive orgulho de ser vereador, devo obrigação para muitos eleitores meus que me apoiaram, né? E como prefeito, tenho consciência tranquila do dever cumprido, mas não gosto de lembrar de ter sido prefeito de Itaipulândia, né? Mas de vereador, sim, isso tenho orgulho. Fiz o que era possível, posso ter cometido erros, mas o que era bom para Itaipulândia eu apoiava. E eu acho que a função do vereador é fiscalizar quando tem conhecimento, quando sabe, sem perseguir, né? Ou ser contra por ser contra, ou ser a favor só porque do lado tem que ter. O vereador é fiscal do município, né? Então, se é bom tem que ajudar, se é ruim tem que explicar que não pode estar. Então foi mais ou menos o que eu fiz como político no Itaipulândia. Dei o melhor de mim. De repente podia ter feito mais, mas infelizmente eu fiz o que era possível e estou tranquilo com isso. Como é que eu vou dizer? Eu era um pequeno agricultor e continuo sendo um pequeno agricultor e tenho muito orgulho disso.